a todas e a todos que, nesse momento, estão acompanhando este evento da pós-graduação em Geografia da Universidade Federal do Amazonas, o 9º seminário de projetos de dissertação da pós-graduação em Geografia, nessa modalidade inicial, ímpar, em que estamos vivendo. No ano passado, nós tivemos que postergar, que cancelar este evento, que já é de tradição e já faz parte do nosso regimento interno da pós-graduação, constitui uma atividade obrigatória neste sentido, e, infelizmente, por questões que envolvem a pandemia de Covid-19, nós tivemos que cancelar o evento. Mas este ano, nós tivemos em reunião do colegiado da pós-graduação e elegemos uma comissão, o colegiado elegeu uma comissão para organizar o 9º seminário de apresentação de projetos de dissertação, ou webinário, como exige mais a linguagem para este momento, para esta realidade. E este evento, então, começa a partir de hoje, com a palestra do professor Venturi, a quem já de antemão agradecemos a solicitação, o convite por estar aqui conosco, compartilhando os seus conhecimentos, as ideias, aquilo que vem considerando conosco. Quero também agradecer a comissão que está tornando isso possível, isso que nós iniciamos agora, na pessoa da professora doutora Paula Verri de Santana, que aceitou o desafio do colegiado para liderar a realização deste seminário, juntamente com os discentes, representantes, tanto do doutorado quanto do mestrado, e aí nominar a discente do doutorado, Anne Dirani, o discente do doutorado, Fernando Monteiro, e os discentes do mestrado, Fredson Bernardino e Cláudio Romero. Então, esta comissão se reuniu, organizou, fizeram os convites, e hoje isso está sendo tornado possível, para dizer que nós trabalhamos em conjunto, e este seminário está começando com a fala do professor Venturi. E, nesse sentido, dizer que o programa de pós-graduação em Geografia tem a satisfação do cumprimento desta meta essa interrompida temporariamente ano passado, mas que dá a sua continuidade na apresentação, no aprimoramento dos projetos de mestrado dos alunos da pós-graduação em Geografia, dos alunos ingressantes no ano de 2020. Queremos também agradecer aos colegas professores e professoras que estarão acompanhando, aos discentes de doutorado e do mestrado que estarão acompanhando também, é uma atividade muito importante, como disse, faz parte do nosso calendário. Queremos agradecer às professoras e professores que teriam aula hoje, mas dispensaram os seus alunos para ouvirem a palestra de hoje. Enfim, quero dizer que este é um momento especial para todos nós. Então, muito obrigado, participem, teçam seus comentários e aproveitem muito a fala do professor, que com certeza tem muito a contribuir conosco. Então, muito obrigado e um bom evento para todos nós. Bom, boa tarde a todos. Então, queria dar continuidade a esse início de uma atividade que está integrado ao seminário, o 9º seminário de projetos de dissertação de mestrado do programa de pós-graduação em Geografia da UFAM, coordenado pelo professor Marcos Castro, que aqui falou agora há pouco para nós.
Queria agradecer a presença e a disponibilidade do professor Luiz Antônio Bittar Venturi, professor que fez uma carreira desde estudante de graduação, mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo, junto a uma formação muito estreita com a geografia física, sendo lá também professor titular, professor livre docente. A palestra de hoje vai se tratar da metodologia de pesquisa, mas se intitula predominantemente a tríade epistemológica da pesquisa em geografia, né? Essas atividades, elas são muito ligadas à própria formação e a trajetória profissional do professor, tanto como atuante em teorias e métodos e metodologia do trabalho de campo, como também nas disciplinas de geografia física ligadas a recursos naturais. Nós agradecemos a presença do professor na próxima segunda-feira, 31 de maio, para também proferir uma palestra sobre os recursos naturais, as novas classificações dos recursos naturais. Fico feliz em encontrar um ex-orientando do professor Felisberto Carvalheiro, com quem pude ter aulas enquanto mestranda lá, e dizer que o professor tem uma passagem em outras, apesar de uma carreira toda na Universidade de São Paulo, tem passagem por outras universidades, enquanto professor visitante, pós-doutorando, etc. E dizer também que as atividades do seminário, depois de projetos, né, é uma atividade que envolve a apresentação dos projetos, das pesquisas, do andamento das pesquisas dos mestrandos da turma que ingressou em 2020. Isso vai começar nos dias 1 e 2 de junho próximos. Estão todos convidados. Nós iremos anunciar em breve os endereços eletrônicos para acompanhar e participar disso tudo. Queria dizer que o trabalho é um trabalho coletivo, todos se empenharam. A palestra de hoje, em especial, é fruto de uma demanda dos discentes, então nós ficamos muito agradecidos que essa participação discente tenha se feito, e por isso eu dou o nome, principalmente, da Anne e do Fernando, doutorandos de nosso programa, e do Fredson e do Cláudio, também mestrandos do nosso programa, como aqueles que mais se empenharam nesse momento para tornar verdade ativo essa atividade, né? Então, eu passo a palavra para o professor Luiz Venturi, e agradecendo muito o fato dele ter permitido tanto tempo a dedicar a essa nossa conversa, que eu espero que seja e será bastante enriquecedora. Muito bem, fique bem aí, qualquer coisa, estamos aqui ao lado. Ok. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à Universidade Federal do Amazonas, na figura do professor Marcos Castro, da professora Paola Santana, e de todos os outros professores e alunos envolvidos na realização desse evento. Eu tenho muito carinho pelo Amazonas, pela Universidade Federal e também pela Estadual, com quem eu trabalhei em outras ocasiões. Então, primeiramente, gostaria de agradecê-los e dizer que eu estou ansioso para receber os projetos dos alunos, né, os quais serão lidos com muito carinho e sobre os quais nós vamos debater aí nas próximas semanas, tá ok? Por hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas ideias acerca da estrutura da pesquisa
científica em geografia, não só em geografia, mas em qualquer área das chamadas ciências empiriológicas ou factuais, né? As ciências que lidam com fatos da realidade, né? Das quais a geografia faz parte. Então, eu vou compartilhar essa tela aqui com vocês. Aí vocês vão me dizendo se está tudo ok aí no compartilhamento, tá ok? Eu só não estou me vendo, mas acho que está tudo ok, né? Tudo ok, professor. Estamos vendo a apresentação. E também o senhor no cantinho. Só, eu não estou me vendo, mas tudo bem, não é necessário. Bom, para esse 9º seminário de projetos de dissertação do programa de pós-graduação em Geografia, eu preparei uma fala intitulada Objeto, Teoria e Método. A tríade da pesquisa na geografia. Como eu disse, não só na geografia, né, mas para todas as outras ciências não formais. Vamos lá. Vamos começar com a ideia de que sempre existe um observador e um fato. A pesquisa partiria daí. O fato de existir um observador e um fato observado, né? Ocorre, porém, que essa relação observador-fato, ela pode existir também no meio natural, os animais também observam fatos. Então, o que seria, o que qualificaria essa relação observador-fato para que ela tivesse um status de científico, né? De uma relação científica. Vamos lá? Ocorre que o observador, deixa eu ver aqui como é que está aqui. Isso. Entre o observador e o fato, no momento em que o observador se imune de estratégias mentais para melhor compreender o fato, né, entre elas está a teoria, e a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Theia oros, quer dizer, ver através de. Né? Então, os conceitos teóricos, eles nos ajudam a enxergar melhor a realidade que a gente tá estudando, né? E, dependendo da realidade que você está estudando, você tem os conceitos mais adequados, né? Dependendo de que festa você vai, você tem a roupa mais adequada, né? Então, um conceito teórico é uma ferramenta, né, que a gente leva ao campo, por exemplo, um conceito de paisagem, que você vai ter em mente, você sabe que a paisagem funciona pela inter-relação entre todos os seus componentes, se mexer num, altera todos, etc. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Outra ferramenta mental, estratégia mental, é o método, né? Meta-odus, que é o caminho do raciocínio, tá certo? E também as estratégias operacionais, que são as técnicas e instrumentos que a gente usa para obter e sistematizar dados da realidade, tá certo? Então, quando existem essas estratégias mentais e operacionais intermediando a relação observador-fato, o observador ele se torna um sujeito e o fato se torna um objeto. Aí sim a gente começa a falar sobre pesquisa científica, tá certo? Essa relação não é espontânea, ela não é aleatória, é uma observação direcionada, sistematizada, cheia de estratégias para facilitar a compreensão do fato estudado. Tá ok até aí? Então, vamos lá. Então, aqui, o objeto de estudo é algo que deve te proporcionar um impulso, né? Óbvio, mas jactus quer dizer estar diante de um impulso, né? Você tem que ter interesse por ele, interesse de fato, ele tem que... Depois eu vou falar um pouco mais sobre ele, porque aqui nós já temos a tríade, teoria, método, objeto, olha lá. Esses seriam os elementos da tríade epistemológica, o objeto, a teoria e o método, sobre a qual o sujeito, que é você, vai trabalhar com essa tríade e, eventualmente, vai usar técnicas de apoio ao método. Tá? Depois a gente vai falar um pouco, não podemos confundir técnicas de pesquisa com métodos de pesquisa. O método se refere ao raciocínio, as técnicas se referem à obtenção e sistematização de dados da realidade, tá?
Então, o que eu quero chamar a atenção é que nessa tríade, o objeto é a primeira coisa a ser definida. Por quê? Se você não sabe exatamente para onde vai, você não consegue escolher os caminhos adequados e nem a roupa adequada. Eu estou brincando no caso dos conceitos teóricos, né? Então, defina para onde você vai, foque bem o objeto é a primeira coisa. Às vezes, a gente passa um mês com os alunos até cada um estar convencido de ter um objeto bem definido, bem claro. Por quê? Porque só aí que eu posso decidir sobre os outros elementos da tríade. Às vezes chega um aluno para mim e fala assim, professor, eu estou precisando ler mais teoria, né? Você não tem alguma indicação? Eu falei, eu tenho, mas me diga o que é que você quer estudar. Qual a tua problemática? Porque existe um universo teórico aí que você só vai saber decidir o que é importante e o que não, o que não é, de acordo com aquele objeto daquela pesquisa. Se você mudar a pesquisa, aquela teoria pode não servir mais, outra vai servir. Exatamente como o método também, né? E as técnicas. Então, muito importante, eu enviei para vocês uns exercícios aí, a Paola deve ter, uma proposta de exercícios de um guia, queria que vocês prestassem muita atenção nisso. Por quê? Se o objeto não estiver claro e não estiver problematizado, bem definido, não tem como avaliar o seu embasamento teórico e o procedimento metodológico, porque eles têm que estar convergindo para o objeto. Agora, se o objeto está uma coisa nebulosa, você pode escrever 50 páginas de teoria ali que não adianta nada, tá certo? Aliás, a teoria é muito mais simples trabalhar com ela, que a gente já vai ver só. Tá, vamos lá. Então, olha aqui um exemplo de uma tríade bem ajustada. Digamos que o objetivo seja explicar uma situação de risco em uma paisagem dada, uma paisagem dada. Ora, o que eu preciso definir aí? O que é risco e o que é paisagem? Então, aí já tem um link de um elemento da tríade, que é o objetivo, com a teoria. Tá certo? O que você vai ter que definir aí? Paisagem e risco. Existem definições do que é risco, existem definições do que é paisagem. E aí que está. Olha o que eu coloquei aí em vermelho. A gente não deve encher o trabalho de conceitos e autores que não serão usados de fato. E isso é muito comum. Os alunos, eles querem, sei lá, demonstrar leitura, ou, né, uma certa erudição, e começa a encher de autores e de conceitos, e o espaço segundo fulano, e a paisagem segundo Beltrano, e isso, e aquilo, e que escrevem 50 páginas. E não vão usar isso. Tá? Não vão usar. Então, a teoria, ela vai fornecer conceitos que, de fato, você vai usar. Um conceito de paisagem que ajude você a entender aquela paisagem. Um conceito de risco que ajude você a entender qual é o risco que está ocorrendo naquela paisagem. Pronto. Né? Não precisa dar bênção para esse autor, bênção para outro autor, bênção para outro autor. Parece que a gente tem que dar bênção. Não é bem assim. E o método, então, nesse caso, para esse exemplo, seria uma análise integrada, dinâmica ou sistêmica, também se chama, dos indicadores de risco. Você está trabalhando com risco de quê? Risco de enchente, risco de deslizamento, né? Que risco? Então, para cada risco, você vai ter alguns indicadores, e aí você vai atrás desses indicadores, dos dados desses indicadores, né? E aí que entra a técnica. Lembra que a técnica, ela operacionaliza o método? Então, se eu preciso fazer uma análise integrada de um parâmetro A, B e C, sei lá, no caso, declividade de encosta, concentração de chuvas, não sei, um exemplo. Aí você vai atrás desses dados, vai sistematizar esses dados, mapear esses dados, vai fazer campo, aí entra o domínio da técnica, tá bom? Então,
Não confundam método com técnica. A gente vai falar um pouco mais sobre método, mas de cara vocês podem pensar no seguinte: a todo momento que você está falando do tipo de raciocínio que você vai fazer, vai comparar, vai fazer uma análise evolutiva, comparativa, etc. Você está falando de método. No momento do teu projeto, que você está mencionando como é que você vai atrás dos dados e como é que você vai sistematizar esses dados, aí você está falando de técnica, né? E elas podem ter os seus instrumentos de apoio, como um SIG, instrumentos de medição de temperatura, sei lá, do que, depende do que você esteja estudando, tá ok? Vamos lá. Sobre o objetivo, vamos falar um pouco mais sobre cada elemento dessa tríade? Estou falando rápido? Muito café, paulista toma muito café. O objetivo é um tema problematizado, tá certo? Não adianta você colocar como um objetivo de pesquisa a gestão da água em Manaus, por exemplo. O abastecimento de água em Manaus. Isso é um tema. É um tema. Agora, você tem que se perguntar, o que você quer saber sobre a gestão da água em Manaus, do abastecimento em Manaus? Aí sim, você vai problematizar, você tem que ter uma problemática. E um objetivo de pesquisa, ele deve tentar explicar alguma coisa, compreender alguma coisa, tentar demonstrar alguma coisa, investigar algo. Isso não é só para doutorado, não. No doutorado isso é exigido, mas no mestrado isso é muito bom também. Porque senão, o seu trabalho de mestrado vai ficar com cara de TCC. Sabe? Caracterizar, olha os verbos que eu coloquei aí. Caracterizar, descrever, identificar, compilar, diagnosticar, mapear, jamais. São procedimentos importantes. Mas eles não podem enunciar um objetivo de pesquisa. E um objetivo de pesquisa tem que ser um pouco mais ousado. Tenta compreender algo, tenta explicar algo. Né? Caracterizar é importante? Porque eu nunca vou explicar algo antes de descrever, caracterizar, identificar. Então, são procedimentos do método, mas você quer dar um pouco mais de força para o seu objetivo, então, vá um pouco além. O objetivo também pode resultar em proposta, mas ele não pode se confundir com uma proposta. Eu recebo, às vezes, projetos de alunos. O objetivo dessa pesquisa é elaborar uma proposta nova de ensino de geografia. Ora, quem que diz que precisa? Primeiro você tem que analisar como é feito e ver como funciona, se não funciona. A proposta, ela deve vir, sim, mas ela deve vir como decorrência de uma pesquisa, e não como seu objetivo. Senão você está fazendo todo mundo engolir que precisa de uma proposta e que a sua proposta é a melhor que existe. Tá? E também a gente não deve confundir objetivo com ações que estão fora do alcance da pesquisa. Então, o objetivo dessa pesquisa é promover a conscientização ambiental. Promover conscientização ambiental é uma ação social, educacional, política. A sua pesquisa não garante que isso vai ocorrer. Então, não traga para o objetivo de pesquisa aquilo que você não pode garantir, porque pode ser que não se use o seu trabalho, enfim, não sei. O seu objetivo é analisar e explicar algo, é sempre isso. Se isso vai ser usado para promover a conscientização, isso é ótimo, mas não é o seu objetivo que vai garantir isso, ok? E, por último, os objetivos, o objetivo, você deve ter um objetivo, uma questão motriz, tá certo? Pode ter específico? Pode. Mas cuidado para não colocar procedimentos no lugar de objetivos específicos, tá ok? Porque, muito frequentemente,
Vem assim, objetivos específicos. Elaborar um mapeamento da bacia tal. Elaborar mapeamento é técnica, é procedimento, não é objetivo. Fazer um levantamento, aplicar um questionário, fazer um levantamento, cuidado só para isso. Você quer colocar objetivo específico, coloque, mas não enuncie procedimentos, porque a pesquisa ela tem esses dois pilares, o que e como. O que objetivo, como você vai atingir esse objetivo, métodos e técnicas. Não misture ali naquele momento essas duas coisas. Você vai falar de objetivo, fale de objetivo. O que você quer compreender, tá bom? E eu prefiro muito mais que vocês usem variáveis ou hipóteses do que objetivos específicos, mas sigam a orientação dos seus orientadores. Agora, tem uma parte lá no Guia Debutantes e Dubitantes que eu enviei para vocês que fala bastante sobre isso. O papel das variáveis, das hipóteses, eu acho bem importante. Eu gosto de ver. Você fala que vai analisar a gestão, né, da água. Analisar o quê da gestão? A eficiência, o custo, a abrangência. Então, são variáveis que você escolheu, analíticas, né, para ir atrás desses dados, para então tirar uma conclusão lá, ok? Sobre a teoria. A teoria nos fornece leis e conceitos que nos ajudam a explicar os fatos da realidade a que ela se refere. Porque existe uma teoria geográfica, nós não estamos interagindo aqui, mas se estivéssemos, eu ia fazer essa pergunta e queria ouvir uma resposta. Para uma ciência que se propõe a estudar tudo que existe entre o céu e o inferno, claro que não vai ter uma teoria geográfica. Vai ter várias teorias, umas cuidando de fatos urbanos, umas cuidando de bacias hidrográficas, umas cuidando de paisagem, umas cuidando disso, umas cuidando daquilo, outras emprestadas de outras ciências. A gente usa, né, teorias emprestadas de outras ciências, como tectônica de placas, como teorias evolucionistas, como teorias da sociologia, enfim. Não importa. Não importa que você saiba que roupa vestir para ir na festa que você quer ir. E com esses elementos teóricos, né, os conceitos e leis, a gente constrói um argumento científico. Vamos ver. Vamos ver a estrutura de um argumento científico. O argumento, ele se constrói com premissas e conclusão, certo? As premissas, elas são de dois tipos, as sentenças gerais e as sentenças particulares. As gerais são extraídas da teoria e as particulares do seu objeto de estudo, ok? Então, vamos ver um exemplo aqui de uma explicação científica. Argumento científico e explicação científica é a mesma coisa. Vamos lá. Tem aqui uma teoria que se chama teoria do equilíbrio da biogeografia insular, certo? Digamos que o seu tema de pesquisa seja biogeografia, e seu objetivo de pesquisa seja explicar as diferentes biodiversidades de ambientes insulares. E, portanto, seu método será uma análise comparativa entre ambientes. Está vendo a tríade aí? Teoria, objetivo, método. Então, vamos ver como é que a gente constrói um argumento científico. Você tem premissas, e olha aqui, as SGs, que são as sentenças gerais, ou L, né, as leis. Eu li a teoria e descobri lá que ilhas maiores têm diversidade de ambientes, tem uma maior diversidade de ambientes, o que favorece a maior biodiversidade. Depois, continuando a ler a teoria, eu li a seguinte passagem lá. Quanto maior a distância do continente, menor o número de animais que consegue chegar até ela. Portanto, teria uma menor biodiversidade. Então, vejam como que essas duas sentenças gerais, elas funcionam como leis, porque elas não estão dizendo nem onde nem quando. Isso deveria servir para, de forma geral.
Bom, eu estou estudando aqui 2 ilhas, aqui no litoral do Sudeste, por exemplo. Não deu tempo de pegar exemplos aí da região norte. Eu estou estudando a Ilha do Cardoso e a Ilha das Couves. Eu sei que a Ilha do Cardoso é maior do que a Ilha das Couves. E também que a Ilha do Cardoso, além de ser maior, é mais perto do continente. A Ilha das Couves é mais distante. Veja aqui, essas aqui são sentenças particulares. É a minha pesquisa empírica. São os dados que eu preciso pegar sobre o meu objeto de estudo. Isso aqui, SG1, SG2, vem da teoria. Isso aqui é SP, que é sentença particular 1. Sentença particular 2, vem do meu objeto de estudo. Então, é só assim que eu consigo tirar uma conclusão científica. E qual a possível conclusão aí? A biodiversidade é maior na Ilha do Cardoso. Por quê? Por causa da sentença geral 1 e 2, ela é maior e mais perto, e por causa da sentença particular 1 e 2. Tá certo? Então, o fato ele foi explicado cientificamente pela articulação entre teoria e fato. E é só assim que a gente constrói um argumento científico, porque se você enfiar dados lá e buscar um monte de dados e organizar esses dados e não tiver nenhum apoio teórico conceitual, aquilo vai ser provavelmente um ótimo relatório de campo, um documentário, alguma coisa. Por outro lado, se você encher de teoria e não tiver dados da realidade, aquilo vai ser provavelmente um bom ensaio teórico. Ensaio. Não precisa ser comprovado, a comunidade científica. Ensaio. Você escreve o que você quiser na sua cabeça. Tá? Agora, para ter um caráter científico, a gente tem que ter dados, uma boa análise desses dados, com uma base conceitual acerca desses dados. Pronto, acabou. Aí você tira uma conclusão científica. E não uma opinião, né? Porque se você não tiver um desses elementos, você vai lá chegar no final e emitir uma opinião sua. Aí não vai dar certo. Ninguém está muito interessado na sua opinião. Numa banca, quem vai ler o seu artigo, sua tese, está querendo saber na força do seu argumento. Veja aqui, nas suas premissas que levam a essa conclusão. Ok? Outro exemplo de argumento científico. Vamos lá, para vocês verem como isso não se refere só à geografia física. Digamos que você esteja interessado nas transformações do espaço urbano e você queira explicar por que a velocidade das transformações urbanas, a velocidade é muito maior nos países emergentes do que nos países desenvolvidos. Aí você vai escolher outra roupa teórica, né? Você vai lá, teoria do espaço geográfico, Milton Santos. E o teu método vai ser também uma análise comparativa integrada de variáveis. E já vou chegar no método e a gente vai resolver essa história definitivamente, qual é o método da geografia. Então, só para ver mais um exemplo de um argumento, veja aqui, olha, premissas mais conclusão. Premissas, eu tenho aqui as gerais e as particulares. O Milton Santos, lá na página 54, ele diz que a flexibilidade na construção de novas formas decresce com o tempo. Quanto mais antiga seria, então, um espaço urbano, menor a flexibilidade de ele se transformar. E lá na página 55, ele diz ainda, quanto mais o homem altera o espaço para criar uma paisagem repleta de artefatos, palavras dele, e construções, tanto mais rígida se torna essa paisagem. Né? Quanto mais coisa tem ali dentro, mais difícil é de mexer. Aí eu estou comparando, eu estou fazendo uma análise comparativa de São Paulo com Londres, por exemplo. A urbanização de São Paulo é mais recente do que a de Londres. São Paulo, sendo mais recente, tem menos objetos técnicos, ou seja, tem mais espaços ainda para serem construídos. E São Paulo tem um PIB 2 vezes maior do que o de Londres. Conclusão, eu posso
nas minhas conclusões, dizer: as transformações urbanas em São Paulo são mais intensas e velozes por L1, L2, SP1, SP2. Claro que eu não vou colocar dessa forma, né? Mas quando a gente lê um trabalho, eu leio com um olhar assim para ver essa radiografia, dessa estrutura. O que é que tem nas premissas que te permite a concluir isso? Então, já que São Paulo é mais recente, então é mais flexível, já que tem menos objetos técnicos, né, e construções, então ela seria mais flexível, e não por SP3. Veja, às vezes você cria dados na sua pesquisa que não ajudam você a explicar, e você quer mantê-los lá porque deu trabalho, aí eu não quero tirar, aí alguém da banca vai chegar lá na hora e vai falar assim para você: por que você colocou isso aqui se você não usou e não ajudou você a comprovar? Por isso que eu pus nesse exemplo uma sentença particular que não ajuda a explicar que o PIB de São Paulo é duas vezes maior do que de Londres. A teoria não diz nada em relação a PIB. Então, por que eu estou inserindo esse dado? Isso é bem importante, gente. A conclusão ela tem que ter uma relação umbilical com as premissas. Você não pode nem usar premissa que não serve para ajudar você a explicar e nem concluir coisas sem ter premissa. Uma vez, uma aluna, ela fez um trabalho sobre a degradação dos mananciais metropolitanos aqui em São Paulo, e as variáveis analíticas se referiam à especulação imobiliária, à corrupção na política, não sei o quê. Lá nas conclusões, ela falou: bom, a especulação explica, sim, a política e também a ineficiência da lei. Ela se empolgou, né? Já estava dando voo, saindo pela tangente, né? Falou: a ineficiência da lei. Aí o professor da banca disse: pode até ser que seja pela ineficiência da lei, mas você não usou isso como premissa. Nenhuma variável sua falava sobre a eficiência ou ineficiência da lei. Por que você vem trazer esse coelhinho, tirar esse coelhinho da cartola lá no final e achar que a gente vai engolir isso? Está entendido isso? Não conclua nada além do que você pode. E não enfie lá na sua conclusão coisas que não servem. Porque qual é a conclusão? O que é uma conclusão? Você explicou aquilo que você queria explicar nos seus objetivos? Sim? Não? Por que sim? Por que não? Mais ou menos? O que ficou faltando? Esse é o conteúdo da conclusão. Não se inventa a conclusão. Ela é uma decorrência natural dos seus argumentos. Tá certo? Quando tem aluno que chega para mim e fala: olha, eu já fiz tudo, professor, já fiz tudo, só falta escrever a conclusão. Aí eu falo: então tem coisa errada aí por trás, viu? Porque a conclusão ela é uma decorrência. Né? Se você tem os dados, analisou bem esses dados, tem uma base conceitual adequada e mínima, eu digo mínima, porque você só vai usar aqueles conceitos que se referem à sua problemática mesmo e pronto. E aí as conclusões elas vêm com uma certa naturalidade, né? Você não tem que inventá-las. Vamos lá. Quanto tempo está aí? Vamos controlando aí. Já eu termino. Já estou terminando, tá? Método. Meta-odos. O caminho do raciocínio. Tá certo? Então, se você escrever o que é muito comum, o aluno, procedimentos metodológicos, levantamento cartográfico, aplicação de questionário, mapeamento, não sei do que isso. Não. Isso é técnica, procedimentos técnico-operacionais. Então, uma solução seria procedimentos metodológicos e técnicos. Aí, você começa com os metodológicos, vou fazer uma análise evolutiva no período de 10 anos, das variáveis A, B e C,
certo? Ou comparativa, ou integrada, enfim. O método universal é a análise, e ela tem basicamente três etapas. Primeiro, você define qual é o seu universo analítico, né? Você quer saber sobre a eficiência da gestão do abastecimento em Manaus? Muito bem, esse é o seu objeto analítico, seu universo analítico. 2, fragmente esse todo em partes. O que você quer saber sobre a gestão? Se ela é eficiente, isso pode ser uma parte importante, ou um aspecto importante, uma variável importante, ou um parâmetro importante. Você pode usar esses nomes todos. Se ela é eficiente, se ela abrange a totalidade da população, se ela é cara, é mais cara do que a média nacional, menos cara, enfim. Se ela é regular, por exemplo, ou seja, você definiu 4 aspectos do seu todo analítico. Agora, seu trabalho vai ter 4 capítulos, um capítulo para cada uma dessas variáveis. Aí, nesse capítulo sobre a regularidade, aí você vai analisar naquele período de 10 anos quanto tempo a população ficou sem água, não ficou sem água, etc, para ver se é regular ou não. E aí, no final, você vai fazer uma análise integrada dessas variáveis para concluir se a gestão do abastecimento de água em Manaus é eficiente ou não. Tá certo? Sem esses dados, não sei, né? Tem gente que consegue tirar conclusão sem dados. Você acha que baixa um espírito luminoso assim na cabeça da pessoa, psicografa, que você vê lá aquelas conclusões, aí você volta para trás e fala, mas da onde que tirou essas conclusões? Deve ser do Espírito Santo, não é possível. Sabe? Sem premissas, né? Não tem como. E aí, no final, sim, é o passo 3 da análise, né? É a recomposição do todo. Qual é o todo? Gestão do abastecimento em Manaus. Agora, com consciência das partes e como elas se relacionam. Aí você faz a síntese. Então, se ela é regular, né? Se ela é eficiente, se ela não é cara, então, ótimo, você tira essa conclusão. Tá? Isso vale para tudo. Você quer saber se uma paisagem está alterada ou não, está em equilíbrio ou não, algo assim? Ora, paisagem é um todo analítico. Ela é formada do quê? De clima, vegetação, solo. Aí você vai estudar cada um desses elementos, vai ver como eles se relacionam e vai ver se é aquilo. Aí você sabe que, pelo conceito de paisagem, o que é uma paisagem em equilíbrio, né? O que é uma paisagem que não está sofrendo alteração, o que é. E aí você tira suas conclusões a partir do quê? Das partes e da correlação entre as partes. Nós, seres humanos, digamos assim, mais mundanos, na nossa mente, ela só funciona assim. É quando você fragmenta a sua questão, o teu todo analítico, e analisa por partes. A gente é assim desde que a gente nasce, né? Quando você... eu gosto desse exemplo. Quando você dá um brinquedo para um sobrinho seu, a primeira coisa que ele faz é quebrar. Aí você fica com raiva, que pagou caro, mas ele está curioso, ele está querendo saber como funciona. Aí ele vai arrancando as partes. A gente já nasce analítico. O problema é que a gente não sabe montar depois, né? Tanto a criança quanto, às vezes, aqui. Eu vejo os alunos, ao descreverem uma paisagem, escreverem assim, o clima daquela paisagem é assim, 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 ponto. O substrato geológico é assim, 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 ponto. A vegetação é assim, 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 ponto. Ou seja, fragmentou o carrinho em pedaços. Você precisa montar, né? Porque uma informação solta aqui, uma solta aqui, uma solta aqui, não faz sentido. Muito bem. Variações do método. O método é a análise. Então, essa análise pode ser comparativa, evolutiva, indutiva, dedutiva, sistêmica, dialética, experimental, etc. Tudo isso está lá no Guia Debutantes e Dubitantes. Prestem atenção na integrada, é o que o geógrafo faz. Veja aí, o método primordial do geógrafo, análise integrada. Integrada do quê? De aspectos naturais e sociais. Senão não é geógrafo. No tempo e no espaço.
No tempo, porque a gente sempre está analisando processos, e não como uma fotografia. E no espaço, porque tudo que o geógrafo estuda tem uma expressão territorial. Tá certo? Então, dê uma olhada naquele guia lá na parte de método, técnica, tá? E a técnica, ela operacionaliza o método. Por exemplo, ela ajuda a gente a raciocinar. Então, se você aplicou 500 questionários, você volta com esses 500 questionários, se você não sistematizar isso, não tabular, você não vai conseguir raciocinar sobre aquele dado. Para você fazer uma análise evolutiva de algo, bota isso num gráfico, um gráfico para ver como é que evolui, se cresceu, se diminuiu, né? Você quer fazer uma análise integrada, bota tudo que você tem de dados num SIG, num mapa, para você enxergar de forma integrada, ou seja, a técnica, ela ajuda a gente não só a obter o dado da realidade, mas organizá-lo, de forma que fica mais fácil raciocinar sobre eles, ok? E a técnica primordial do geógrafo é a observação. Eu coloquei uma perguntinha provocativa aqui para finalizar. Técnica ou método? Campo é técnica ou método? Na verdade, é os dois. Se você estiver lá medindo temperatura, entrevistando pessoas, é técnica. Só que, no campo, prestem atenção, na cidade, no campo, onde você estiver, as divisões que existem no nosso curso de geografia não existem mais. Né? Então, no nosso curso você estuda primeiro geologia, geomorfos, solos, clima, etc., biogeografia, urbano, rural, indústria, isso, aquilo, tudo separado a cada um na sua gaveta. A hora que você chega lá fora, tá tudo misturado. E aí, é aí que você vai praticar a sua análise integrada. É por isso que o campo é muito importante, tanto metodologicamente como tecnicamente. Metodologicamente, porque você vai ver a realidade ali tudo misturado, você vai ter que integrar as informações. E tecnicamente, porque é um momento em que você vai praticar a coleta de dados, a geração de dados primários, a sistematização de dados, ok? Finalizando, então, não queria me alongar muito. A qualidade de uma pesquisa científica advém da clareza dos objetivos. O objetivo tem que ser claro e também é importante que ele tenha um certo interesse, né? Porque quando você vai pedir dinheiro para uma FAPEAM, para a FAPESP, etc., a primeira coisa que eles perguntam é por que você quer estudar isso? Eles estão checando. Qual que é a importância de estudar isso? A gente vai dar dinheiro para você, bolsa para você estudar isso, mas qual que é o interesse disso? Então, tem que ter um interesse geográfico, social, ambiental, sei lá. 2. Adequação dos conceitos de apoio. Né? Se você está estudando qualidade de vida na comunidade tal, conceito-chave seu é qualidade de vida. Vai estudar o conceito e descobrir quais são os indicadores, se é área verde por habitante, se é acesso à informação. Escolha as partes do seu todo, né? Pelo link do objetivo com a teoria, né? Às vezes a pessoa escolhe estudar a qualidade de vida de uma região e fala sobre tudo, espaço, paisagem, não sei o quê, geossistema, região, lugar, tudo que tem da bênção para tudo quanto é autor, e o que interessava mesmo, que era a qualidade de vida, o que indica a qualidade, quais são os indicadores, né? O conceito de qualidade não está lá. 3. Adequação dos procedimentos metodológicos e técnicos, isso é mais tranquilo. Você não vai... se você está estudando clima, você vai usar os instrumentos e técnicas de clima. Se você vai estudar o perfil de um segmento da população, você vai usar questionários, entrevistas, etc. Isso é mais tranquilo. 4. Qualidade de uma pesquisa científica também advém da objetividade. Objetividade não é encher de dados. Os dados, sim, eles ajudam eles contribuem para a objetividade, não por eles em si, mas porque eles proporcionam. O que eles proporcionam?
ele proporciona que o seu trabalho seja contestado pela comunidade científica. Isso que faz um trabalho científico. Ele poder ser analisado, compartilhado e até contestado pela comunidade científica. Tá certo? Senão é uma opinião sua, que não interessa, a não ser para você e para os seus amigos. Aí, na defesa, você vai lá e faz, pega um chazinho, um café, fica lá entre amigos, porque não dá para contestar e arguir sobre opiniões. Dá para contestar e arguir sobre argumentos. E isso vai ter um argumento questionável quando você tiver dados, né? Então, isso traz objetividade. Resumindo, a objetividade de um trabalho científico está na intersubjetividade, ou seja, na possibilidade de a comunidade científica avaliá-lo. Tá certo? Uma vez, só para ilustrar, eu estava numa banca, aí o estudo estava muito bom, só que ele apresentava poucos dados da realidade, né? Então, dizia que um determinado bairro tinha sofrido fortes alterações ao longo de um determinado período, enquanto o uso residencial e comercial aumentou muito, a área verde diminuiu consideravelmente. Enquanto tal coisa aumentava significativamente, a outra, dá para você questionar isso? Não dá. É claro que se um uso aumenta, o outro diminui, mas quanto? O que é esse significativamente aí? Cadê os dados para a gente questionar? Então, era uma coisa meio tautológica, não dava para questionar, e às vezes o aluno acha que isso vai lhe dar mais segurança, porque ele não vai poder ser questionado, e é justamente pelo fato dele não dar chance de ser questionado que ele vai ser questionado. Deu para entender? Porque essa é uma das essências, a essência do trabalho científico é a possibilidade de ser revisado e questionado. E, finalmente, que já estou me alongando demais, a qualidade da pesquisa científica advém da força do argumento e da coerência, né? Ou seja, o quanto aquelas premissas, de fato, sustentam suas conclusões, permitem você tirar essas conclusões. Eu já dei o exemplo, né, de coelhinhos que saem da cartola lá nas conclusões, que você não estudou aquilo, não tinha premissa nenhuma variável, falava daquilo, aí deu um insight lá na hora, você acordou com aquela ideia e resolveu colocar lá? Não. Tá? E também vice-versa. Essa relação premissa-conclusão, ela é umbilical, acho que vocês já entenderam isso, né? Bom, é isso, gente. Espero que vocês leiam lá o guia, que isso aí está de forma mais detalhada lá, e eu estou aqui ansioso aguardando os seus projetos. Muito obrigado aí pela atenção. Meu e-mail fica à disposição de vocês. Se quiserem tirar dúvidas, aliás, nós vamos ter esse canal aí aberto pelas próximas semanas, ok? Muito obrigado, então. Deixa eu interromper, né, agora. Tem que interromper, para isso um pouquinho. Stop share screen. Parou? E eu estava sem som, mas que bom, muito bem. Estamos aqui com uma presença diversa de estudantes de pós-graduação, tem alguns até de graduação aqui assistindo. Deixa eu só fazer uma pergunta, Paola. É que como eu não estava vendo, eu não sei se saiu o som, a imagem, saiu, tudo ok, então. Dá tudo certo, ficou... Tá, eu, pelo menos, pude acompanhar seus slides, a tela e sua imagem também falando. Então, tá bom. Quanto a isso, está tudo certo. Quanto às perguntas ou entendimento, nós vamos ter agora, nesse momento, abrir um pouquinho para um diálogo, na medida do possível. Queria ver se apareceram algumas questões. A primeira questão é se existe possibilidade de disponibilizar material para estudantes, por exemplo, da graduação, talvez, não sei, alguns especificamente. A Jeane parabeniza a todos, tanto aos organizadores
do evento, né, dos organizadores ligados ao programa de pós-graduação, quanto à presença do professor Antônio Venturi, pela palestra excelente, etc. Né? Enquanto o pessoal se prepara um pouco para fazer alguma questão, eu, acompanhando a sua fala, fiquei com alguns questionamentos, quer dizer, na verdade, com uma vontade de estabelecer um diálogo. Então, ótimo. Porque o modo como foi apresentado lembrou muito textos que eu estudei, inclusive, desde a minha iniciação científica, foi sobre metodologia das ciências, sobre epistemologia, etc. Esse foi minha trajetória de iniciação científica, na verdade. Então, eu lembrei muito daquele momento e o quanto a gente vai se distanciando, às vezes, na prática, de algumas vamos dizer, formas de construção de projetos, formas de construção do raciocínio, de formas de diálogo com os estudantes que chegam para ter orientação conosco, etc. Então, uma das coisas que eu fiquei me questionando quando, com uma certa razão, se referiu à sua preocupação quanto a apresentar vários autores, várias versões de um mesmo conceito, enfim, trazer um diálogo quanto a uma revisão da literatura, uma revisão, né, que se faz. Eu fiquei me perguntando de quantas vezes eu pensei em dizer e explicar para os estudantes a necessidade de diferenciar o método de investigação do método de exposição. Quer dizer, até recentemente eu estava explicando isso, quer dizer, certos percursos que no processo de formação, de estudo, de pesquisa, o estudante começa a fazer, essa trajetória não necessariamente precisa ser exposta, apresentada, quando vem um momento ou outro que é o de produzir um resumo expandido, por exemplo, ou foi o desafio dado para os estudantes dessa vez, né? Então, essa seria uma questão dessas importâncias de ver um pouco esses dois momentos que fazem parte da pesquisa, que merecem uma objetividade, o tempo é curto, a gente já não tem mais tempo de tanto retorno a uma regressão infinita, como falavam alguns filósofos, né, etc. Então, eu vou fazer esse comentário, né, na verdade, e o outro que eu tinha a fazer é de que há um grande desafio na geografia, um desafio epistemológico mesmo, de manter a identidade geográfica como disciplina, enquanto que na origem da própria geografia encontram-se diálogos, né, diálogos históricos com outras áreas do conhecimento. Então, isso para dialogar um pouco com aquela sua passagem de que para se fazer um trabalho geográfico é um trabalho que relaciona uma das tradições da geografia, que é essa relação homem-natureza propriamente. Então, é só comentários meus, né, fruto de momentos de meus pensamentos recentes, e agradecida pela a sua contribuição, e enquanto eu vou acompanhar aqui um pouco o debate que está se estabelecendo entre os estudantes que estão participando. Tá. Você quer que eu comente alguma coisa em relação ao seu comentário? Ou tranquilo? Não, fique à vontade, né? Eu vou olhar aqui o que temos aqui. Temos o André Rodrigues. Oi, André, tudo bem? André Rodrigues já foi egresso do nosso programa e hoje é professor na UFAM.
Na sua opinião, como podemos incentivar nossos estudantes no ensino básico, com tão poucos recursos, fazer pesquisa? Como fazer pesquisa no ensino básico? Eu acho que é mais ou menos isso, né? Ah, sim. Boa pergunta, André. Na verdade, né, no ensino básico, eu acho que o grande combustível aí é tentar despertar interesse em temas que estão dentro da realidade deles, que estão dentro do contexto deles. Então, se a gente vier, sei lá, impondo esquemas de pesquisa ou temas de pesquisa, não, tem que brotar deles. E aí você, como conhece a realidade mais ou menos no contexto em que eles vivem, aí você tenta içar aí alguns temas que você, pela reação deles, você vai saber se isso vai dar certo ou não. Eles vão querer ir lá entrevistar o vizinho. Ah, vamos ver quem é o morador mais antigo. Vamos lá pedir para ele contar um pouco de história. São coisas que estimulem, porque o objetivo mesmo, na essência etimológica, como eu coloquei nos slides iniciais, é o ob, jactus. Ob é estar diante de, né? Obstáculo, obséquio, ob isso, ob aquilo. Estar diante de um estímulo. Então, eu acho que esse é o caminho. É mais do que ensinar-lhes estruturas formais de pesquisa, inicialmente promover um estímulo. E aí, aos poucos, vai inserindo. Olha, para a gente falar alguma coisa, a gente tem que ter informação sobre ela. Então, vamos buscar essa informação. Então, aos poucos, vai inserindo outros elementos. Mas o estímulo inicial que vai fazer a coisa funcionar, na minha opinião. E isso não é só para ensino básico, não. Eu acho que se você acorda de manhã e fala assim, ai, meu Deus, eu vou ter que mexer com esse assunto de novo, que eu já estou com o saco cheio. Opa, desculpa. A coisa não vai. Ela vai quando você está interessado mesmo, estimulado, né? Ou vai mais ou menos assim, deixa eu acabar logo que eu não quero mais saber disso. Esse TCC, não sei o quê, deixa acabar logo. Então, o grande combustível da pesquisa é a curiosidade, é o estímulo por temas e questões que sejam interessantes a você, ao seu contexto onde você vive, né? Tem que estar motivado, tem que estar com vontade de querer saber mais daquilo lá. Isso. É isso mesmo. Bom, a Jéssica, muito bem. Então, a Jéssica Souza, que é finalista da Geografia, ela cumprimenta o professor e gostaria de saber, ela faz uma pergunta bem direta à sua provocação, né? O levantamento bibliográfico pode ser metodologia, pode ser aplicado como metodologia. Olha, Jéssica, eu vou falar muito claramente, mas eu também vou deixar claro que isso é uma opinião minha. Não, porque ler não é método. Pesquisa. O método ele só começa a partir do momento que você está respondendo sistematicamente a uma questão que você levantou. Agora, é claro que é muito importante você fazer um levantamento bibliográfico. Para quê? Para você saber o estado da arte daquilo, né? Para você não achar que você vai descobrir a roda de novo. Não, primeira coisa, eu quero estudar tal assunto, faz uma busca sobre esse assunto no Science Direct, no Web of Science, em fontes desse tipo, e ver o que eles estão, o que está se escrevendo, porque quando você for pedir, por exemplo, um financiamento, a agência financiadora ela vai dizer assim para você, mas isso que você está querendo estudar, fulano já estudou, já tem essa publicação, já tem isso, já tem aquilo, você não viu isso. Então, é por isso, para você, que como o conhecimento científico ele é cumulativo, aí de repente você entra aqui numa temática, a primeira coisa que tem que fazer é onde é que está o desenvolvimento dessa temática. A partir desse, quando você toma consciência do estado da arte, bom, então qual é a questão nova que você quer
que você quer pesquisar. Porque daqui para baixo já foi tudo pesquisado. Qual a questão nova? Aí que vai começar o método de uma busca sistemática. Então, é um procedimento necessário? Mas, assim, rigorosamente considerar a pesquisa bibliográfica ou leitura como método científico, só lá na Idade Média, que era Lectus, esqueci o nome, do profano e tal. Então, experimenta fazer um trabalho sem ler. Então, quando o aluno coloca procedimentos metodológicos, etapas do procedimento metodológico, leitura acerca do tema, eu já torço o nariz. Isso é pré. Tudo que vem antes da sua problemática e da busca sistemática da explicação da sua problemática é pré-científico. Eu aprendi isso com um professor de filosofia da ciência que nos deu aula um tempo atrás aí. Mas não é consenso, tá? Não é consenso, teu orientador pode querer que você coloque, e aí você coloca. Não tem problema. Não precisa seguir. Estou dando a minha opinião. Isso mesmo, muito bem. Temos mais comentários. Uma que eu não entendi muito bem, frequência, estão querendo saber se tem frequência, é isso? Os meninos podem responder isso depois, né? Posso fazer um comentário em relação ao seu comentário? Paula? Pode. Rapidamente. Aquela questão do... Depois eu quero ver a resposta do André ali novamente. Aquela questão do ler muitos autores, às vezes os orientadores pedem que o aluno escreva bastante, leia bastante, para garantir que ele está lendo, etc. Mas na hora de colocar no projeto, você não... Olha, uma vez eu peguei uma qualificação de doutorado que eu fui banca, quando chegou na página 112 ainda não tinha acabado o embasamento teórico. Eu estava quase pulando da janela. E não chega no objeto, né? Assim, não consegue chegar objetivamente no que quer trabalhar. Esse foi um dos casos que eu citei. Estava se trabalhando com o impacto na qualidade de vida, e o conceito de qualidade de vida não aparecia nessas 112 páginas. Eu estava, juro, sério, estava quase desistindo. Então, mas isso também não quer dizer que você não possa discutir, digamos, a sustentabilidade da gestão do Parque Nacional e tal. Bom, sustentabilidade é um conceito teórico. Então, você pode chamar um autor X, um autor Y, um Ignacy Sachs e mais outro autor, e discutir um pouco esse conceito para depois dizer, olha, para a realidade que eu estou estudando, isso aqui se encaixa melhor. Aí sim, é uma discussão um pouco mais alongada, mas dentro daquilo que está, de fato, embasando a tua pesquisa. Né? Uhum. É uma trajetória de um processo de formação do conhecimento, né? É o uma etapa que antecede propriamente a atuação enquanto investigador, cujo o objeto se formula, etc. Acho que é um momento do processo, né? Isso. Antecede, mas não é porque antecede que é menos importante. Porque durante muito tempo a geografia crítica menosprezou a descrição. Por quê? Porque a descrição em si, ela não promove explicações, certo? Tudo bem. Espírito crítico nem sempre, né? Mas tente explicar algo sem antes descrever e ter conhecimento sobre esse algo. Você também não vai conseguir. Então, não é porque antecede que é menos importante, são etapas. Né? Isso, muito bem. Vamos dar continuidade lendo o André Rodrigues dizendo obrigado. Esse estímulo desde cedo é muito importante, que temos futuros pesquisadores, né? Isso, e curiosidade.
né? Desperta curiosidade na criançada. É isso. O Fredson Bernardino dá boa tarde e diz como é que o senhor vê a aplicação de categorias e conceitos de pesquisas geográficas nas pesquisas geográficas? Olha, Fredson, posso ser bem sincero, no geral, do que eu conheço, da geografia, do Brasil, enfim, o geógrafo, ele é muito forte no campo, na obtenção de dados, no levantamento de dados, na sistematização de dados, ou seja, na parte empírica da pesquisa, o geógrafo ele tem muito mais habilidades do que na parte teórica. É o que eu vejo no geral. Na parte teórica, quando se lida com categorias de conceitos, aí vem aquele compêndio, né? Aquele compêndio que, daquele compêndio, vai usar isso ou nem isso. E aí existem diferenças entre conceitos e categorias, que não sei se é o caso da gente discutir isso agora, mas as categorias, elas estão num nível acima, porque além delas dizerem o que elas também dão direcionamento do procedimento metodológico e como aquilo funciona, do que aquilo é composto. Por exemplo, quando o Carlos Augusto Figueiredo Monteiro fala que paisagem é uma interação dinâmica em perpétua evolução de fatores antrópicos, bióticos e abióticos, um conjunto indissociável em perpétua evolução, etc., ele não está só dizendo que né? Por exemplo, assoreamento é tal coisa. Isso é um conceito. Agora, esses conceitos maiores que a gente tem, que ele não está só dizendo que ele está dizendo do que é formado, como é que funciona, e dando dicas aí do procedimento analítico. Quando ele diz que é um todo formado de partes em perpétua evolução, ele fala, você só vai poder compreender isso aí por uma análise sistêmica, né? Basicamente é isso. Eu não ia me adentrar aí nessa coisa, mas eu acho assim, não somos muito criteriosos no uso de conceitos. Por exemplo, muitos geógrafos usam bioma. Eu não tenho nada contra o bioma. É um ótimo conceito da biologia. Aí vem o Aziz Absaber e cria os domínios morfoclimáticos e fitogeográficos, que é um conceito muito mais abrangente do que o bioma, muito mais geográfico, porque abrange não só clima e vegetação, mas também relevo e distribuição geográfica, para fazer as grandes sínteses que ele fez das paisagens, e a gente não usa, e muito geógrafo acaba preguiçoso, tem geógrafos, muitos têm preguiça, e acham mais fácil usar bioma, como acham mais fácil usar ecossistema, sendo que nós temos o conceito de geossistema, que tem uma preocupação escalar importante, né? Porque ecossistema pode ser uma poça d'água, pode ser o oceano. Isso para o geógrafo é complicado, porque a gente trabalha com dimensões territoriais, uma poça d'água não é um objeto para nós. Então, mas aí a gente tem, né? Quem usa geossistema? Pouquíssimos. Então, eu acho que a gente, o forte do geógrafo é a pesquisa empírica. A parte conceitual, eu acho que, não que não seja, mas eu acho que é mais fácil de encontrar inconsistências, mau uso ou empréstimos desnecessários de outras ciências. Muito bem. Olha, temos mais coisa agora. A Marilene Ferreira, ela gostaria de saber, assim, toda pesquisa científica é preciso ter uma situação uma problemática? Pergunta da Marilene Ferreira. Marilene, até aqui no TCC, como é um treino de pesquisa, o seu orientador ele pode abrir mão disso, dizer, não, estude bem, levante dados, organize esses dados,
escreva bem, coloque tudo em começo, meio e fim e pronto. É um trem, né, de estruturação. Mas eu já logo em TCC, eu já falo para os meus alunos, ó, você quer fazer um trabalho científico? O que você quer explicar? O que você quer desvendar? O que você quer... precisa desvendar algo? Não, ou então aborde alguma coisa de uma outra forma. Não repita, não chova no molhado. Né? E não adianta você levantar hipótese, porque a hipótese é a alma, né? Você tem a tese, tem a hipótese, que dá sustentação à tua tese. Por que tem racionamento de água em tal lugar? Hipótese 1, porque a gestão é ineficiente. Hipótese 2, porque as pessoas desperdiçam muito. Hipótese 3, porque choveu pouco. Né? Então, a hipótese é a essência, né? Ela dá base de sustentação para a sua tese. Mas também não adianta, e ela tem um conteúdo explicativo, deve ter. Não adianta se ela for óbvia. Outro dia eu peguei uma tese de um projeto de doutorado para avaliar, que estava dizendo que a degradação de uma determinada região aqui do estado de São Paulo seria decorrente do mau uso e ocupação do solo. Você precisa fazer uma tese de doutorado para afirmar isso, né? Claro, não tem outra razão de uma área estar deteriorando se não for por mau uso e ocupação. Então, não basta ter estrutura de uma explicação. Para responder essa pergunta, sim, tem que ter uma situação problema, na minha opinião. Senão vai ficar, sabe, um saco de farinha meio cheio, que é difícil você empurrar ele do lugar, assim? Falta um pouco de estímulo. O que a problematização faz? Ela te dá um estímulo. Eu quero analisar a gestão do parque tal. O que você quer saber sobre a gestão do parque tal? Problematize. Muito bem. Temos aqui o João Vitor Matos e o Rogério. Vou trazer a do João Rogério primeiro, depois eu vou falar o que escreve o João Vitor, tá bom? Porque o professor Rogério do programa, ele comenta sobre a construção, o uso de hipóteses em pesquisas que trabalham na escala do tempo geológico. O que pode comentar sobre isso, né? Sobre isso. Rogério, toda ciência não formal, pesquisa científica chamada de tese, vai ter que ter hipótese. Não importa se é o presente que vai explicar o passado, né? É a chave, o presente é a chave do passado, se é o passado que é a chave do presente, não importa. E qualquer ciência que não seja das ciências formais, eu digo, as ciências formais, a matemática pura e a lógica formal, elas não dependem digamos, de dados empíricos. Então, quando você fala que A é igual a A, quando você fala que A é igual a B e B é igual a C, portanto, A é igual a C, você não precisa ir a campo pesquisar e para encontrar um A, um B, um C para saber se eles são iguais. É lógica formal, né? Está desprendida da realidade, essas ciências formais. Todas as outras são factuais, empiriológicas e precisam, sim, de hipótese para você... Por que será que aquela formação é daquele jeito? Aquela formação geológica, quais são as forças que levaram a aquele dobramento, sei lá, alguma formação geológica? Você vai levantar hipóteses. Agora, tem uma questão muito, mas muito importante. As hipóteses, presta atenção, elas não existem para ser comprovadas. Elas têm que ser verificáveis. Se você achou que aquela formação surgiu pela força X e Y e depois você descobriu que não era pela X e Y, era pela Z, ótimo, o teu trabalho vai ter valor científico do mesmo jeito. Agora, o que não pode é você levantar hipótese que contenha coisas não verificáveis. Por exemplo, o aluno às vezes fala assim,
esse processo migratório da região A para a região B seria decorrência do próprio processo de globalização. Sei lá, um negócio assim. Sabe, um negócio... Tá, e qual que é a conexão do processo de globalização para fazer aquelas pessoas irem de A para B? Não explica. Então, basicamente, elas têm que ser verificáveis, tem que ter um conteúdo explicativo forte, e se ela for corroborada ou não, isso não importa. Não importa em termos de valor científico. A medicina, por exemplo, ela trabalha muito com hipóteses negadas. Né? Tenta isso, não deu certo, tenta isso, não deu certo, isso tem um valor enorme. É verdade. Bom, temos aqui mais 2 contribuições. Eu queria... estou em dúvida em qual boto primeiro, talvez a que veio primeiro. A que veio primeiro é do João Vitor Matos, estudante da graduação. Ele está envolvido com o tratamento de Covid-19 e gostaria de saber da pesquisa sobre geografia da saúde, qual seria, vamos dizer, como iniciar uma pesquisa sobre isso, indicando relacionadas às perdas, né? Olha, João Vitor, não é exatamente a minha área, mas se você territorializar bem isso, analisar a concentração das ocorrências, a distribuição das ocorrências, se você geografizar isso, por exemplo, colocando os casos, cruzando esses dados dos casos com indicadores socioeconômicos, que é com que o geógrafo trabalha, quem é o mais afetado? Que faixa etária? Que faixa de renda? Que faixa de nível de instrução? Onde estão? Ou seja, aí você geografiza o tema. Deixa eu tomar a liberdade aqui para esse livro aqui, não sei se vocês conhecem, Geografia, Práticas de Campo, Laboratório e Sala de Aula, não sei se vocês conhecem, ele tem 39 capítulos, né? Um deles é sobre geografia da saúde, então eu começaria, esse aqui, eu começaria lendo o capítulo sobre geografia da saúde, porque a professora Lígia Barroso, ela trabalha muito com isso, e ela que escreveu esse capítulo, então ela apresenta as formas de abordagem e as técnicas, né, que você pode usar para estudar esse tema. Né? Então, se você relacionar a Covid com indicadores socioeconômicos e com espacialização, distribuição, você já geografizou o tema. Porque ir para a questão patológica da doença, a gente não tem condição de fazer isso, não estudamos para isso. Né? Obrigada, professor Luiz Bittar. Agora eu gostaria de apresentar o professor Bittar, ao professor Alberto Carvalho, nosso decano, professor do programa, que vem estender o diálogo com a noção de geossistema, né? Porque que ainda se utiliza pouco e muitas vezes de modo equivocado sobre os geossistemas, né? E por que a complexidade ainda é tão pouco utilizada pelos geógrafos? É uma inquietação que o professor Alberto apresenta. Gostaríamos de ouvir um pouco a sua reflexão. Professor Alberto, muito prazer. Prazer em falar com o senhor. Essa também é uma inquietação minha, mas eu responderia o seguinte: é mais difícil. É mais fácil pegar um conceito prontinho ali, que todo mundo entende, todo mundo tem aceitação, como, por exemplo, o geossistema, e usar, do que ecossistema, né? Deixa eu pegar aqui. Aqui, achei. Olha só o que o professor Carlos Augusto escreveu. Geossistemas, a história de uma procura. E, se eu ler as conclusões,
o senhor vai desanimar um pouquinho mais. Eu não vou ler agora. Mas é um procedimento que exige mais rigor, que dá mais trabalho para ter bons resultados. E como eu disse no começo, eu acredito que o geógrafo ele é melhor no empreendimento da pesquisa empírica, mais do que na teórico-metodológica. Então, eu não vejo muita outra explicação. E outra, autores que se debruçaram muito sobre isso não conseguiram produzir. O que o Carlos Augusto fala no final é que depois de tantos anos, tentando lidar com isso, o geossistema não se tornou um paradigma metodológico para a geografia. Ponto. É assim que termina. Agora, ler um trechinho. Ele diz que é o que pensa também. Então, mas, atualmente, existem, sim, autores, e eu acho que a professora Cleide Rodrigues escreveu, porque ela é da hidrografia, e nada mais geossistêmico do que uma bacia hidrográfica, né? Porque ela pode ser hierarquizada, ela tem inputs, ela tem fluxos, outputs, e pode estar dentro de uma hierarquia, uma espacialidade. Então, para determinados temas, é mais fácil trabalhar com geossistema. Eu já vi alguns trabalhos de hidrografia abordando a bacia hidrográfica enquanto geossistema. E isso mais recentemente, não na época do professor Carlos Augusto. Mas eu acho isso. Posso estar errado, mas enfim. A Beatriz Lima, o professor Alberto diz que é o que pensa, também compartilha com essas ideias, essas preocupações. A Beatriz Lima diz que indica para o João Matos Geografia da Saúde, né? Buscar os temas, existe uma revista especializada e tudo mais, depois eu indico para vocês, João. Tá bom? Enfim, vamos ver se temos alguma pendência no caminho. Acho que não. Acho que contemplamos todos. Será que alguém vai aparecer com alguma coisa nova? Mas é isso. De qualquer forma, Paola, nós vamos continuar conversando, né? Eu disponibilizei aí meu e-mail para todos os alunos e colegas. São coisas que eu gosto de discutir. O que eu coloquei aqui são as formas com as quais eu acredito que o trabalho de pesquisa em geografia dá mais certo. Isso não é um caminho único. Os orientandos, aí eu falo para os orientandos sempre acatarem aí as orientações dos seus orientadores, porque são diferentes perspectivas, etc. Como me chamaram para falar sobre isso, obviamente eu fui colocando as coisas com as quais eu acredito que tem dado certo aí nos últimos anos, né? Mas não é um caminho único, são vários caminhos possíveis e nós vamos estar discutindo isso nessas próximas semanas que ainda temos, né? Eu, mais uma vez, pode disponibilizar o meu e-mail e aqueles materiais lá para os alunos e eu aguardo aí ansiosamente receber aquela apostila lá. Os cadernos de resumo. Um caderno lá com os projetos dos alunos para eu começar a ler e me comunicar, primeiro individualmente com eles, por isso é interessante que eles coloquem lá o e-mail deles no resumo. Tá certo, isso, tá bom. Bom, professor, a gente agradece enormemente. Queria dizer que vários dos alunos que estão na turma de mestrado que ingressou em 2020 estão presentes, estão caladinhos, mas eles estão presentes, eu vi bastante, dando bom dia, boa tarde, viu? Então, eles estão... Vai reverberar a sua palestra, isso significa que são ideias que precisam ser conhecidas, mesmo que, porventura, venham a ser, digamos assim,
de algum modo, vista de outra maneira, né? Então, não é para todos, né, que vão dizer, eu vou seguir a risca, eu vou tentar, eu acho que não, acho que faz parte da academia o espírito crítico, né? O espírito crítico da ciência é o que sempre deve vigorar, né? Então, eu acho que esse é um momento enriquecedor. A gente espera que todos estejam presentes na segunda-feira, dia 31, para ouvir novamente o professor Luiz Bittar Venturi, que fará uma palestra sobre a nova classificação dos recursos naturais no Brasil, né? Ocasião em que também falará do novo livro que está lançando, e, na sequência, temos as atividades mais fechadas da atividade da turma 16 de 2020. Tá bom? Então, muito obrigada. Por favor, agradeço aí a todos os alunos presentes e peço desculpas se caso eu não tive acesso e não li, não respondi a alguma questão, mas eu estou aberto aí, se quiserem me mandar e-mail posteriormente, fiquem tranquilos. A gente agradece muito a participação dos professores, a participação do palestrante também, né? E a participação dos estudantes, sejam da graduação, como os da pós-graduação, mestrado, doutorado, e principalmente a gente agradece ao Fredson Bernardino, que está aqui no comando técnico, o nosso mestrando, ex-representante discente, né? Tá certo? Então, muito obrigada. Uma boa tarde a todos. Boa tarde a todos.